tava falando. Acompanhe a introdução. Eles não estão ouvindo, você sabe, né? Ai, vocês não estão ouvindo a música. Que beleza! A beleza Esse é o sou teu. eu. Que beleza! A beleza sou eu. Que beleza! Que beleza! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hybrid Experience. Meu nome é Gustavo Cruz, host e face desse podcast. Hoje temos um episódio mais do que especial, com uma voz do além também super diferente e especial pra gente. Voz do além, Ana, quem que temos hoje de convidado? Gente, isso aqui é muito especial. A voz do além hoje veio do paraíso. Então, hoje a gente tem com a gente Daniela Escobar. Daniela é uma atriz premiada e agora também coach de saúde. O livro dela é sobre dores pessoais e evolução. Também é um guia para empoderar os leitores que buscam uma mudança positiva, sabedoria prática e uma perspectiva inspiradora para um futuro mais saudável. Uau! E hoje temos dose dupla, são duas convidadas. Quem que é a outra convidada? Dobradinha. Dobradinha. Viviane Williams, ela é apaixonada por imagem pessoal e estilo. O livro dela faz uma ponte entre estilo e bem-estar, usando a psicanálise e a consultoria de imagem para melhorar a autoconsciência e as escolhas de moda que refletem a verdadeira essência de uma pessoa. Uau! Então, hoje esse episódio mais do que especial, vamos fazer a gente ficar bonito por fora e por dentro. É verdade? Sim. Olha, e Dani, é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Passar para vocês. A gente teve uma introdução maravilhosa, mas só dá uma pequena falazinha pra gente saber um pouco mais sobre o canal. Vamos começar com a Dani e depois a gente vai pra Vi. Depois de tudo que ela disse, é assim, isso aqui é uma tentativa de empoderar não só as mulheres, mas qualquer pessoa que queira ter a sua saúde, o controle da sua saúde nas suas próprias mãos. Eu costumo dizer, é complicado, né, a gente falar sobre saúde, porque a gente está falando de empresas muito grandes, muito poderosas, que fazem de tudo para nos manter, e quando eu falo nós, somos nós, humanidade, Sim. como seus guinea pigs. Nós somos guinea pigs. A gente vive numa matrix. E essas grandes empresas, que são a farmácia e a indústria da saúde, nos têm como customers. Nós somos números. Então, assim, nos vendem coisas que a gente não precisa e que nos adoece devagarinho, desde que a gente nasce. É o shampoozinho que não arde nos olhos, mas o dia que você quiser ter filho, lá pelos 20 e poucos anos, você vai ter uma endometriose, as mulheres, no caso, e não vai conseguir engravidar. E você nunca vai linkar aquilo com o shampoozinho que você usa desde bebê, né? Porque não arde nos olhos, porque é bom, a propaganda divulgou isso a sua vida inteira, né? Na geração de vocês, a sua mãe usou, a sua avó usou, né? Eu tive um filho que ainda usou. Mas, assim, daqui para frente tem outras marcas, milhões de outras, mas todas seguem a mesma composição de químicos. Isso é um dos exemplos que eu falo aqui. Falo também bastante sobre alimentação. Os corantes, os aromatizantes, os conservantes que a gente come nesse avalanche de comida industrializada que a gente tem à nossa disposição. E, imagina, pessoas que moram, como vocês aqui em Nova York, é uma cidade que never sleeps, né? Que você está sempre correndo atrás. São pouquíssimas pessoas que cozinham dentro de casa. Você não compra uma comida e cozinha, você come o que está à mão. Então, eu falo muito disso também aqui. O que isso causa? Eu estudo as causas. Paralela à minha carreira de atriz, desde novinha, desde a primeira gastrite que eu tive com 19 anos da vida, o que me causou essa gastrite? Eu só tenho 19 anos. Como que eu tenho uma gastrite? Eu vim do Rio Grande do Sul, eu comia bem dentro de casa, tinha a cozinheira da família que fazia comida fresca. Como que eu tenho gastrite? Aí eu comecei a descobrir que é do emocional, como que a pressão que a gente se impõe
para dar certo na vida, você para ter a tua empresa fazer dar certo, você ter a tua empresa que tem que dar certo. Eu, atriz novinha, vindo do sul do Brasil, tinha que dar certo, eu tinha que provar para a família que isso não era uma profissão de uma pessoa maluca, que não era fora da realidade, que era uma arte que eu era capaz de fazer, de entregar e de ser reconhecida pelo meu trabalho. Então a gente se impõe isso e acaba que o emocional atinge o teu estômago, outra pessoa. Eu tenho amigos que tiveram cabelo branco com 25 anos de idade. Um joga para a cabeça, o outro joga para o estômago, o outro vai jogar para outro canto qualquer. Então, assim, eu fui pesquisando desde lá, dos 20 e poucos anos, o que causou isso. O médico não sabia me dizer. Mas ele me deu um tarja preta para tomar para o meu estômago com 19 anos. Ele não perguntou como era a minha vida, se eu dormia bem, se eu me alimentava, onde é que estava a minha família, como é que eu era emocionalmente. Mas ele me deu um tarja preta. E eu, apavorada, tomei aquilo por um tempo, até ler a bula. Quando eu li a bula, os efeitos colaterais eram tão pavorosos que eu falei, gente, mas eu não posso tomar isso. Eu posso ter isso e aquilo outro. Conserta uma coisa, estraga 10, como é que eu vou? Né? E daí a minha curiosidade natural de artista apareceu e eu comecei a pesquisar. Então, assim, eu construí a minha carreira de atriz, que era o meu sonho profissional. Eu acho que eu nasci para fazer aquilo, achava que eu tinha nascido para fazer só aquilo, mas eu comecei a pesquisar para me defender. Sim. E aí isso aqui causa, então eu não quero. Isso aqui vai causar aquilo, não posso tomar esse remédio. Eu tenho que, o que está causando? E aí eu comecei a estudar as causas. Esse trabalho é o resultado de 30 anos de pesquisa e de cursos que eu fui fazendo paralelo. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não falava inglês. Eu vim para cá para aprender inglês e continuar. E quando eu aprendi, eu comecei a ler na fonte médicos e fazer cursos de saúde, em vez de fazer de atriz. Eu fiz também de acting, mas eu fiz, para cada curso de atriz que eu fazia 5 de medicina preventiva. E ali eu fui me dividindo. Eu não era mais só atriz, eu era atriz, eu era uma quase médica sem ser médica, porque eu queria saber as causas, eu queria a prevenção. Pavor de agulha que eu tenho desde criança, eu não queria tomar uma injeção, eu não queria fazer um preventivo, sabe? Aquele exame preventivo que você tira sangue para ver os seus níveis de tudo. Eu tinha pavor daquilo. Então, assim, como que eu tenho certeza que eu não vou precisar de nada? E aí que foi a minha... Então, o change é isso, é mostrar para as pessoas que você pode mudar, que você pode ter o controle, pelo menos da tua saúde nas tuas mãos. Porque a gente não pode controlar a vida, a gente não pode controlar quase nada, na verdade. Né? A gente vive num Matrix que está muito bem planejado, em todos os aspectos, para todas as profissões, há muito tempo. Nossa, que interessante. Eu estou muito curioso para saber mais. Isso. Eu tenho muitas perguntas, eu vou voltar, mas eu quero puxar um pouco de novo. Claro. Porque cuidou da parte de dentro. Teve uma palavra, a gente se conheceu ontem no CRIA e teve o segue que você falou, foi muito legal. Não sei se você vai conseguir lembrar o que você falou, mas foi praticamente, você cuidou da parte de dentro. Sim. Igual você me falou, você é atriz, tipo, você começou a ver, não é mais aquilo, né? Eu sou atriz, mas eu quero olhar também para esse lado. E você tem que passar aquela mensagem, porque quando você estava falando, eu estava lembrando muito daquela propaganda do Got Milk aqui nos Estados Unidos. Que, tipo, depois eu estava olhando umas coisas, de novo, eu não sou médico, que a gente fala, tá com déficit de vitamina D, toma leite. Mas eu estava olhando que, na verdade, não tem muitos os research que realmente provam que o leite tem a vitamina D, mas não quer dizer que quando você toma no leite, vai te trazer a vitamina D. Não. Aquilo foi uma propaganda que foi vendida. Tipo, numa mega agência de publicidade, exato. Maravilhosa, uma vários propaganda prêmios muito bem feita. E pega quem para fazer? Quais foram as celebridades? Quais os nomes que estão por trás? Né? São atores... do Michael Jordan, eu lembro de tipo, praticamente as pessoas, tipo, A-class. Jennifer Aniston. Milhões de pessoas, assim, que todo mundo ama, que gosta, que você viu, você cresceu vendo Friends, você vai adorar essa moça. Você vai, quem é de esportes vai querer o Michael Jordan. E muito forte na escola. E aí você vai. E para criança pequena, você precisa para os seus ossos. E está mais do que comprovado que foi feito até o contrário. Então, é igual você coloca uma pessoa igual eu tenho intolerância à lactose. Todo mundo tem, todo ser humano tem. Você não é bezerro. É uma porcentagem pequena. E você sabe o que é lactose? Nada mais do que o açúcar natural do leite. Sim. É o açúcar. A caseína que é o que dá alergia nas pessoas, que é a proteína do leite.
Que o ser humano, você não é bezerro. Aquilo ali é um fluido de crescimento. Sim. Que é feito por um bicho de 4 patas, que vai ficar desse tamanho, ficar em pé em semanas. O ser humano demora 1 ano para ficar em pé em 2 patas, sozinho. Sim. Né? O bezerrinho, em dias, ele está lá em pé. Então, assim, é um fluido de crescimento para te fazer crescer rápido. O que é que isso acontece no nosso corpo de ser humano? As nossas células não sabem o que fazer com aquilo e elas crescem desordenadamente. Daí, as inflamações, que atendem pelo nome de câncer. Se essa inflamação acontecer na tua barriga, nos teus ovários, vai ser um câncer de ovário, vai ser um câncer de estômago, de intestino. Se ela acontecer mais para cima, vai ser um câncer de mama, vai ser um câncer de próstata. Se subir para tua cabeça, um tumor de cérebro, um tumor disso, daquilo, é tudo inflamação. A indústria faz com que a gente se apavore. A indústria que eu falo é a indústria da saúde. Sim. É o governo por trás. Você corta essa parte, né? A gente não pode falar mal do governo nem de ninguém. Mas assim... Não, aqui pode. Tem que ter liberdade de expressão. Assim eu quero imaginar. Exatamente, entendeu? Então, assim, é tudo programado para nos fazer consumir aquilo, comprar aquilo, adoecer devagarinho. Eles não podem matar o cliente de uma vez que perde o cliente. Então, você tem que consumir o remédio. Você tem que adoecer aos pouquinhos. Um câncer demora, no mínimo, 10 a 15 anos, essa inflamação, para virar. Sim. Um câncer, entendeu? É uma inflamaçãozinha que a gente vai todos os dias um pouquinho. Então, assim, qual é o meu objetivo, né? Por que eu estou falando disso? Por que uma atriz está falando disso nesse livro? Eu não sou médica, eu estudei bastante, eu poderia ser. Tanto de cursos que eu já fiz, se eu tivesse entrado na faculdade de medicina, eu já tinha me formado, já tinha me pós-graduado. Mas não tem esse currículo lá. Isso é um currículo despedaçado. Porque não é interessante. E uma coisa que você experimentou na sua própria vida, né? Experimentei tudo em mim. Tudo que você encontra aqui, eu experimentei em mim. Tanto a parte de alimentação, quanto a parte de químicos, as alergias que eu tive, o resultado dos produtos. Eu me maquiava todos os dias da minha vida, porque atriz eu gravava de segunda a sábado, eu só não maquiava domingo, às vezes até domingo, porque eu ia ter que fazer alguma coisa no domingo, um evento. Então, assim, eu senti na pele tudo. E conversei com milhões de pessoas que passaram por isso, que não estavam em evidência, que não podiam ser ouvidas, né, da maneira que se fala. Você vai falar de maquiagem hoje, né? Quem é você para falar de maquiagem? Você maquia todo dia? Mas todas as mulheres que se maquiam todos os dias, né? Quem tem um mínimo de vaidade vai se maquiar todos os dias. Então, assim, a quantidade de produtos que tem ali dentro e o que causa, ninguém fala das causas. Se você tiver uma alergia, eles vão te tratar a alergia. Vão te botar remédio que vai abrandar aquilo, mas não vai parar de causar, porque você continua causando, e vai dar uma outra coisa no seu corpo também. Sim. E por aí afora. E eu quero pegar essa parte de falar de maquiagem. Eu não gosto dessa ideia do termo de maquiagem. Eu vou puxar pro lado, tipo, exaltar aquilo que você tem de melhor. Nós não falamos da parte de dentro. Como a gente pode se mostrar para poder... Eu acho que uma coisa importante da forma de se vestir é da pessoa que... Eu fiz o processo de... Ai, meu Deus, esqueci como é que chama. De imagem, aquela pessoa de ajuda... Esqueci. Consultoria de imagem, porque... Eu tô começando um podcast, eu tenho feito algumas palestras, então a forma que eu visto, ela tem um significado. E eu, tipo assim, eu lembro que eu cheguei pra ela e falei pra ela, eu quero ter... Por que você vai me ouvir? Então, a roupa que eu visto, eu quero que ela comunique. Por que você deve me ouvir? Assim, eu acho que eu me vestia muito infantil. Então, eu queria uma coisa mais séria. Então, porque é a mensagem que eu tô querendo passar. E... Como é que você vai se colocar para o mundo? Na verdade, você, quando se apresenta, você fala quem você é. É o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Por isso que sempre na minha consultoria eu pergunto qual a mensagem você quer transmitir para as pessoas? Qual o valor? Por exemplo, se a gente falasse de branding, qual o valor? Quais são os valores ou atributos que você gostaria que nos 3 primeiros segundos a pessoa conseguisse ler? Quem é você? Sim. Então... se vestir sério e passar uma mensagem, às vezes, é um pouco diferente, né? Porque você pode ser uma pessoa, passar uma mensagem de sério, mas ser uma pessoa sorridente como você é. Obrigado. Né? Mas isso não... Eu não queria perder a minha identidade também disso. Mas é aí que tá. Que é o que eu falei ontem lá no CRIA, né? Que as pessoas, elas estão agora numa vibe e todo mundo se vestir igual. E acaba que você não sabe exatamente quem são as pessoas. Né? Você tá vestido que nem todo mundo. Então, quem é você? Você sabe como é que tá a moda no momento, né? A moda da indústria da moda. Sim. Mas não sabe quem é aquele indivíduo.
Sim, porque você não sabe quem é a pessoa, sabe? E o ponto interessante, Gustavo, é que quando você conhece a pessoa, dependendo de quem seja, você pode se frustrar. Porque não é compatível com a imagem que ela passou. Mas eu vou fazer uma pergunta pra você. Você não acha que talvez um pouco do motivo das pessoas se vestirem tão igual porque todo mundo quer se pertencer? Eu acho que hoje em dia tem muito essa falta. As pessoas se sentem muito sozinhas, ela quer se pertencer. Muitas vezes a pessoa tem medo de se mostrar quem ela é, porque ela acha que vai ser rejeitada por ser quem ela é. Eu acredito que as pessoas, elas podem pensar assim: aquela pessoa se veste dessa forma e deu certo. Eu preciso me vestir igual Sim. pra fazer dar certo também. E aí entrou num conjunto de que todo mundo está se vestindo igual pra tentar fazer dar certo. E o que acontece é que realmente muitas pessoas trabalham essa forma de dentro pra fora. Mas aí quem não trabalha? Porque assim, só quem tem esse método de trabalhar dentro pra fora sou eu. De fora pra dentro pra fora sou eu. Então assim, a maioria não está se vestindo certo. Brincadeira. Brincadeira, mas assim, respeito muito, né, minhas colegas de profissões de consultoria de imagem. E eu acredito que cada pessoa coloca o que tem de melhor, né? O meu método é assim, pela minha experiência, por entender que quando eu cheguei aqui não, porque eu não estou na Califórnia. Lá na Califórnia, Nos Estados Unidos. aqui nos Estados Unidos, eu acredito que muitos imigrantes passaram pelo mesmo processo de lidar com o novo, de sair da zona de conforto, de você ter deixado seus familiares, seus amigos para trás e você recomeçar. Então, muita gente recomeça nos seus 20, 27, como foi o meu caso, recomecei aos 27 anos. Então, eu já tinha toda uma vida formada no Brasil. Tinha meu emprego, meu trabalho, meu carro, tudo muito bem estabilizado. Então, quando eu vim para cá, eu precisei recomeçar. Mesmo acompanhada pelo meu marido, era eu que precisava fazer acontecer aqui, porque a vida dele já tá feita aqui nos Estados Unidos, mas a minha não. Então eu precisava recomeçar. E nesse momento eu lidei com muitos medos, sentimentos e quase uma depressão de, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu estou, entre aspas, sozinha, porque mesmo tendo ele, era eu que precisava fazer acontecer aqui. Então, vendo todo esse processo e olhando pra mim, eu disse, eu tô investindo diferente também. E quando a gente vai no closet, quem escolhe é o nosso emocional. Se eu tô feliz, eu quero uma roupa que demonstre isso. Uhum. Por isso que eu falo assim, sabe? Se você quer ser uma pessoa séria, vai ser impossível passar isso. Porque você é uma pessoa alegre. A imagem que talvez você deseja passar seja mais credibilidade, pelo seu jeito de ser. Uhum. É que as pessoas olhem pra você, tanto é que as pessoas, muitas vezes, dependendo do órgão que ela trabalha aqui, elas usam isso como referência para trazer ainda mais credibilidade. Mas você não vai precisar trazer credibilidade só com a sua aparência, porque é o conjunto. Não é só a tua roupa, é a forma que você anda, é a forma que você gesticula, é a forma que você trata as pessoas. Essa é a tua imagem. A imagem não é a sua roupa. Lembra que eu falei ontem? Sim, sim. Não é só roupa. Obrigada! Amei. Uau! Mas se você foca só na roupa, vamos pensar. Eu escolhi a melhor roupa. Eu não cuidei do meu cabelo. Eu não peguei um sapato bonito. Eu não tô arrumada, assim, de maquiagem. Claro que ela já defendendo maquiagem. Mas eu não passei Cada uma um é maquiagem. cada um. Mas eu não passei uma maquiagem. A Imagina maquiagem não é o escolha. problema. Eu não Químicos, falei né? mal da maquiagem. É os químicos que algumas entendi. marcas, Sim. as marcas mais conhecidas, Porque a como produção elas em massa, vendem. que o lucro Exatamente, tem que ser maior. vende para o mundo inteiro. E Então, quanto tempo os acionistas aquilo fica... querem dinheiro, querem lucro. Exatamente. Não tem marcas maravilhosas hoje que não têm esses químicos. Quer dizer, não é não maquiar, né? É você tomar cuidado com o que você coloca para você se proteger. Saber a fonte, né? Saber E o que aí- tem ali dentro. Então imagina, né? Se você só escolhe a roupa e esquece dos demais. Então, eu vou pegar as duas meninas, né? Como exemplo. Por exemplo, quando eu conheci a Larissa, ela tinha o cabelo mais liso, né? E aí ela fez uma participação, ela desfilou semana passada. E ela deixou o cabelo dela ondulado. E aí eu mandei mensagem pra ela no privado. Eu disse, Lari, tá linda, eu amei seu cabelo. O cabelo mais liso, como é o que eu gosto normalmente de usar,
como eu já tenho uma aparência assim, um pouco mais de menina e tal, então eu gosto de usar meu cabelo mais reto. Por quê? Porque o meu cabelo reto, ele passa uma imagem de força, de distanciamento. Quando a Larissa, ela ondulou o cabelo, ela trouxe a aproximação, que é o cabelo ondulado, a mensagem que ele traz. Nossa, Então, percebe que não é só a roupa? Uau! Linhas e eu formas. nunca pensei Nunca em tinha cabelo. ouvido falar. Ai, Interessante gente, me isso. contrata, vai. Peraí, eu tô aqui com a informação dela, depois eu vou conectar vocês, tá? É, Pode deixar. por favor. Pode falar, ué. Vou mandar o WhatsApp, tô falando. Então imagina como eu sou acessível, né? Olha! Então, e aí é que traz o equilíbrio. Por exemplo, a Ana, que já tem o cabelo cacheado, ela precisa trazer cortes mais retos, uma roupa. Por quê? Pra trazer ali uma pouca mais seriedade, né? Imagina se ela fosse uma pessoa que gostasse de ter cabelo rosa. Cabelo rosa, louca. O cabelo ondulado. É quase, é uma roupa, vermelho. uma roupa rosinha, uma coisa mais menininha. Entende que já iria passar a mensagem ali de mais infantilidade. Infantilizado. Então, é o conjunto, não é só a roupa. É a roupa, até a cor também, obviamente, que você escolhe. Ali Sim. tá passando uma imagem. Até porque as cores, elas transmitem uma imagem. Ou uma mensagem. Eu tenho uma pergunta até pra trazer aqui pra Dani, porque, assim, igual você era uma artista. Aí, de repente, agora você começou a falar de saúde. Não teve um certo pushback, um preconceito? O que essa artista tá querendo falar pra mim sobre saúde? O que ela sabe sobre isso? Por isso que eu resolvi escrever esse livro. Porque, assim, eu conto a minha trajetória e por que que isso... Onde que isso começou eu não vou dizer desvirtuar, mas dividir, né? Eu conto que desde o início da carreira eu já pesquisava essas coisas, como eu contei da primeira gastrite que eu tive, por que que eu tive, de onde é que saiu a minha necessidade a minha curiosidade, né? A necessidade dessa investigação. O médico não me dizia, eu tinha que me virar, eu tinha medo daquilo. Eu tinha uma carreira para fazer dar certo. O meu objetivo era dar certo como atriz e eu tinha que estar lá. E eu aprendi no teatro que você não fica doente, a mãe morre e o teatro não fecha. Eu fui educada desta forma nos cursos de teatro, os primeiros que eu fiz. Eles falavam muito isso. Não importa, a mãe do fulano morreu, mas ele tem que estar aqui porque a peça não para. Né? The show must go on. Você chegou a ser atriz aqui também, ou não? Não, aqui eu nunca nem procurei. É só porque eu Nunca fico nem pensando, procurei. você falou isso e eu parei pra pensar. É. Que a novela, eu não sei nenhum outro tipo de seriado ou coisa que tem aqui. Porque a novela, ela é de segunda a sábado. É um dia off só. Aqui também, a novela americana também. Não tem aquele The Days of Our Lives? É uma novela. Aquele Dallas, antigamente, era uma novela. O Dallas era semanal, as outras são diárias também. Mas, então, só que é uma novela que fica 10 anos no ar, 5 anos no ar. Eu não tinha inglês para ir atrás. Sim. E o meu ego não me permitiu arriscar. É que eu acho que a novela é mais puxada por causa disso que você falou. Porque como é que faz? Se um dia você gripou? A novela eles podem remanejar o roteiro. Você não grava 2 dias, bota outras cenas, mas no teatro não. Interessante. Então, assim, na minha cabeça eu não podia ficar doente. Que você fez teatro também? Eu fiz teatro primeiro, eu tinha que me provar que eu era boa antes de dar a cara a tapa na Tem televisão. muita diferença no teatro por a televisão? Tem, você tá com a pessoa ali na tua frente. Por exemplo, aqui, se a gente falar alguma M, você corta se você quiser e você edita. Você viu como é que eu tava nervoso ontem no CRIA? Televisão é a mesma coisa. Ao vivo, você não tem como, corta e edita. Eu não sei porque você ficou nervoso, que hoje você tá super tranquilo. É que só tem... É que aqui eu não tô vendo o pessoal ali atrás. Eu tô vendo 2 pessoas. É uma conversa, né? Tem o controle de editar depois, né? Exato, tem isso também. O que é o grilo? Cri-cri? Gente, é muito Agora eu tô aqui bom brincando isso. com vocês. Muito bom. É que ele ficou nervoso, aí eu dou uma humorizada. Aí Quebrada, né? só Eu pra ia quebrar mudar o gelo. os sons, mas não deu tempo. Mas, enfim. Exatamente. Eu lembro da primeira peça, a segunda peça que eu fiz de teatro. Eu era novinha, né? Tinha 19 E o teatro tem que usar anos. bastante maquiagem. Tem que usar bastante maquiagem. E era um musical infantil. Então, eu era uma fada. Então, tinha aquela coisa de não ser realidade. A cara era meio branca, tinha muito prateado. Era uma coisa, você tinha que fazer fada, né? Tinha que fazer um ser que não existe. E eu tinha que dançar, representar. E uma hora tinha uma cena que vinha o palhaço, bruxo, sei lá o que era o personagem. Ele falava alguma coisa para mim e saía do palco. Eu ficava sozinha. E era um ator grande. Quando ele veio perto, ele pisou no meu pé com muita força. Aquele pé desse tamanho. E eu senti, mas eu segurei. E aí ele voltou
voltou, porque ele tinha muito mais experiência do que eu era menina, era segunda peça da minha vida. Ele falou assim, doeu, né? Eu senti que doeu, desculpa. E saiu. E me deu um ataque de riso. Eu queria morrer. Eu queria morrer, porque assim, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha experiência, eu não tinha, né? Eu já tinha segurado a dor, mas eu não consegui. Aquela coisa foi muito engraçada, porque ele parou, ele fez o que a gente chama de caco no teatro, ele botou um caco ali, né? Doeu, né? Eu senti desculpa. E saiu e me largou sozinha. E eu tinha que fazer o número de dançar e tal. Eu ia no joelho e voltava de rir. E olhava lá onde o diretor fica, fazendo luz e dirigindo, eu ia no joelho e voltava e me deu um ataque de riso que eu não conseguia parar. Foi nervoso, puro nervoso misturado com a situação. E ele dizia, continua. E eu, kkkkk. Aí foi quando foi o meu batismo, de certa maneira, porque daí eu... Ai, pronto, gente. Enquanto eu não falei com a plateia, eu não conseguia parar de rir. Aí eu falei, pronto, já botei pra fora, já ri, vamos continuar. E ali eu nunca mais tive medo do palco. Da hora. Porque daí eu vi que eu podia. E foi quanto... Qual o número que você... Não, era só... Qual apresentação, o número, você lembra ou não? Ah, não lembro, mas foi bem no início de tudo, assim. Eu fiquei 1 ano em cartaz com aquela peça lá no Teatro Vanucci. Eu tenho uma curiosidade pra perguntar pra você, não sei se você chegou a fazer. Que eu lembro que eu te vi lá e falei, o rosto dela é tão familiar que eu não consegui lembrar. Ela tá ouvindo isso desde quando começou o tour. É, porque o livro é sobre, né? Tem coração aqui de comida, né? Então, assim, é um livro sobre saúde. O que ela tá falando? Todo mundo pergunta, é a tua biografia? Eu falo, não deixa de ser, porque eu conto a minha história, como que uma atriz foi chegar nisso. Eu quero né? puxar só uma coisa que eu lembrei aqui. Que você falou que você não chegou a ser ator aqui. Atriz sim. aqui. Mas, por exemplo, que eu assistia a novela O Clone no Brasil, e quando eu cheguei aqui, passava onde eu morava não tinha Globo. O mais próximo que tinha era os canais hispano. A Telemundo. Então, não era a Telemundo que passava, era na... não era a Telemundo, era outra. Televisão, não lembro. A gente, inclusive, ensaiou A Telemundo uma cena passou do 4 Clone. vezes aqui, nos Estados Unidos. Porque a Telemundo, que eu lembro que era um canal... Acho que não foi... Tá, então posso estar confundindo na cabeça. Mas o enfim. Univision, mas eu acho que foi a Telemundo, sim. Não Porque foi eles ele? venderam pra Talvez acho que A foi a gente, Telemundo. inclusive, ensaiou uma cena do Clone pra fazer aqui pra vocês. Coitada, ela... A filha Não. drogada. Atenção, E a mãe atenção, aqui é Sabe o que produção, é? produção. Não, é que tem uma coisa que me deu curiosidade, porque eu assisti ela em espanhol. Eu assisti o Clone em espanhol. Então era você falando em espanhol. Então, Eu não hablo niente de espanhol. eu tenho curiosidade se você já Niente. chegou a assistir alguma cena sua, tipo em russo. Porque Em o Clone russo, foi... em francês, em alemão, em espanhol, em danish, em italiano. Como que é você ver você fazendo uma coisa e sair numa outra língua? Alguns países, eles colocavam uma dubladora com uma voz mais grave, parecida com a minha. Mas teve uma vez, que eu não me lembro se foi italiano, era uma voz que não tinha nada, era uma vozinha fininha assim. E eu falei, gente, que é isso? Aí voltou a crise de riso lá do... Eu fiquei nervosa, eu falei, que horror! Porque aí não era nada a ver comigo. Mas quando era a voz, eu falava, olha que interessante, eu falando essa língua, né? Porque a gente tem uma... Não sei você que é atriz, e talvez você não tenha tanto, mas é igual... Eu não gosto da minha voz. Aí será que eu ouvi na voz? eu também não. Eu tô amando que eu tô fanha, porque pelo menos fica uma voz Uma mais voz bonita, sensual, né? rouca. Uma voz rouca. Porque a minha voz mesmo, eu sinto que é uma voz de gasguita. Eu tenho a mesma impressão da minha. Eu acho que é como a gente se ouve, não é como o outro nos Sim. ouve. A gente se ouve por Eu dentro. acho, mas É, assim, eu verdade. tô, tipo assim, claro que eu não gosto de casamento, obviamente, mas assim, eu tô amando essa voz, assim, essa voz, assim. Sexy. Ai, Agora a gente tem que Eu tenho uma voltar. pergunta. Posso fazer uma pergunta do além? Perfeito. Vai. Ah, Pra Vivi. Ai, bora. adorei Vivi, esse além, O que gente. você espera que os leitores levem do seu livro? Depois que alguém... Ok, vou comprar teu livro, porque eu gostei do que você falou sobre ele, eu gostei do que eu li sobre o livro, mas depois que a pessoa terminar de ler, o que você espera que esse leitor, essa leitora levem com eles? Que as pessoas, elas tenham mais a consciência de que é importante se vestir, obviamente. Mas é muito importante a gente cuidar do emocional, né? Como eu falei ontem no CRIA, qual a mensagem que as pessoas têm levado sobre você? Quando você vai embora de um evento, qual a mensagem que você deixou para as pessoas? Não é só sobre o que você conversa, né? Naquele momento que você chegou, nos 3 primeiros segundos que você chegou, qual o impacto que a pessoa ela teve sobre você?
E aí eu pergunto, qual o nome, né? Quão forte você tem construído o seu nome? Essa é uma grande oportunidade para a gente que chega aqui nos Estados Unidos, porque nós temos essa chance, né, de fortalecer ainda mais o nosso nome. Porque tem um peso, né? Quando você volta para o Brasil, tem um peso. Você mora lá nos Estados Unidos, então tem um peso internacional. Então, como você tem construído aqui o seu nome? É muito importante, porque as pessoas, elas não vão conhecer, por exemplo, se ela falar do Gustavo ou da Dani, elas vão lembrar, Dani, que atriz, eu gostei. E aí ela vai começar a associar qualidades a ela. Assim como você, assim comigo, como todo mundo. Então, essa é a mensagem, né? Como as pessoas têm construído o nome delas. Eu citei o exemplo da minha sogra, né? Eu não conhecia minha sogra, faz 10 anos que ela faleceu. E eu digo que eu conheci, entre aspas, através do que as pessoas falam dela. São 10 anos as pessoas atribuindo qualidades. Que ela era maravilhosa, que ela era super simpática, que tinha uma personalidade muito forte. Geralmente não qualidades que você ouve de uma sogra, mas tudo bem. Mas eu tenho certeza que ela era muito maravilhosa, assim, pelos vídeos que eu assisti dela, assim, uma pessoa sempre muito animada. Então, olha como é forte o nosso nome, né? São 10 anos, eu nunca conheci, mas a mensagem, o carinho que eu tenho, né, pela minha sogra é muito grande. Então, como a gente tem construído o nosso nome aqui, não só aqui, mas em qualquer lugar que a gente esteja. Então o livro não é só sobre como se vestir, mas é também como se comportar emocionalmente, é isso? O livro, ele fala sobre a sua imagem. Lembra que eu falei que a imagem não é só sobre a roupa? Sim. Então o livro, ele fala um pouco do mix, da minha história. O porquê eu pensei em desenvolver um método inovador exclusivo. Como eu desenvolvi. Então o livro, ele fala justamente desse mix. Eu trago alguns momentos que eu não queria me vestir porque eu estava mal emocionalmente. E eu sou uma pessoa, lembra que eu falei ontem brincando, que meu marido, ele me chama pra sair e fala, tá, mas também não precisa se arrumar muito não, tá? Que é só até ali. Então eu tenho esse hábito. E no começo eu não tinha, porque eu não estava bem, eu não estava feliz. Então, quando a gente fala de imagem, não é só, novamente falando, não é só sobre roupa, é sobre tudo, é sobre quem você é. Sim. Né? Então, por exemplo, a roupa que eu visto, se a Dani, se a Ana, a Debbie ou a Larissa provar, vai ficar totalmente diferente. Porque são pessoas diferentes. Nós somos seres humanos autênticos. Então, por mais que possamos escolher as mesmas roupas, vamos transmitir mensagens diferentes. Por quê? É um jeito de andar diferente, é um jeito de se expressar e falar diferente. Então, mesmo usando a mesma roupa, pessoas comunicam mensagens diferentes. Um exemplo. Eu falei mais cedo sobre pessoas que estão lá no topo, que a gente usa como referência, e pessoas que querem crescer, acabam se vestindo igual. Será que ela está passando a mesma mensagem que a outra, porque ela está no topo? Porque se fosse assim, seria fácil você construir alguma coisa. E não é, porque são mensagens diferentes. Então as pessoas estão se vestindo iguais, passando mensagens diferentes, e muitas vezes elas perdem a credibilidade, porque ela se preocupou tanto com a imagem dela, com o lado externo, que ela esqueceu de olhar para os valores dela. Sim. E colocar o que ela tem de melhor. Uma pergunta que às vezes, não sei se tem um pouco muito a ver, eu acho que às vezes essa pessoa acaba tanto exportando tanto a marca, que parece que ela tá mais sendo quase um billboard da marca do que dela própria. É porque assim, as pessoas atribuem valor às marcas de luxo. E na verdade, quantas pessoas às vezes a gente conhece que usa Prada dos pés à cabeça e você não se identifica com a pessoa porque ela é mal educada. Ai, posso falar uma coisa? Aí não fala o nome da pessoa, não. Nunca, jamais. Eu vejo hoje em dia, né? Hoje, eu já estou com 55 anos, eu passei por essas fases todas. E eu vejo pessoas usando as marcas de luxo, que eu não vou nem dizer quais, mas andam. Eu vejo muito em aeroporto isso. Né? Porque você fica parada observando a pessoa com aquela mala daquela marca lá, não sei o que tem malas, que todo mundo conhece. Parece uma pata-choca andando. É o jeito de andar, é o jeito de carregar. É que tem algumas, na minha opinião. São pessoas desconhecidas minhas, assim, que eu vejo, né? Carrega a bolsa, porque tem certas bolsas com a alça curta que são feitas para você carregar no antebraço. Aí a pessoa parece estar levando um saco de cesta de ovos, ou de, sabe assim, ou tá numa feira, não consegue
usar direito, não consegue pisar num salto direito. Ela tá com a marca, com grife da cabeça aos pés. Você vê a grife de longe, mas não sabe usar aquilo. É isso que eu acho que eu estou entendendo do que você está dizendo, né? Que não adianta a grife se a pessoa... Eu tenho 3 marcas que eu uso. Que eu espanto, que eu fico igual um palhaço nele. Uma chama Clube Atlético Mineiro, outra chama Dallas Cowboys, e a outra é qualquer uma que tá me pagando dinheiro. Então, Google, do podcast... Embora não dá dinheiro, mas é uma coisa do podcast, eu uso o blues do podcast. Claro. Ou, às vezes, tipo, tô ajudando alguém, tipo, da marca, um amigo meu, sim. Tirando essas coisas, é sempre que, ó, sem marca. Opa, não gosto de marca. Tem blusa do podcast, tem camiseta do podcast. Ó, a gente quer aqui, ó. Cadê a blusa da produção? Então, você tem que fazer a caneca do podcast, que nem nós temos a caneca do e-book, a bolsinha do podcast, o boné do podcast. Tem um canal do merch. Na verdade, tá que eu tô em dificuldade com o pessoal que distribui lá. Eles estão pra me mandar o sample. Tem mais de um mês que eu tô esperando o sample chegar pra poder ver. Um exemplo, assim. Mas tem a loja. Um exemplo falando de marca, que é muito... Que a gente pode falar de uma marca que tem uma imagem muito legal, assim, posicionada dentro do mercado, é a Zara. Independente da sua classe social, todas as pessoas usam Zara, né? E elas estão bem vestidas porque eles atendem a todos os públicos. Eu acho que a H&M. Não. Atende tudo, porque é mais barato. Não, a Zara é a mesma coisa. Não, mas ele atende a todos os públicos. No sentido de... pouquinho, mas... independente do lugar que ela esteja, Zara, as pessoas sempre usam ela como referência. Por exemplo, eu vou comprar não sei o quê. Menina, tu já olhou lá na Zara pra ver se tem? Elas usam ela como referência. Por isso que eu falo que é uma marca bem posicionada. Porque as pessoas, independente da classe social delas, não tem a marca. E não tem a marca. Existem roupas que pelos são cortes. de má qualidade? Existem. Mas existem coisas também que têm qualidade. Então, assim, eu tô falando assim, não dessa parte, né? Mas eu tô falando de marca bem posicionada. Então, as pessoas atribuem muito valor de pessoas a coisas, mas que, na verdade, por exemplo, outro exemplo, elegância. Eu quero me vestir elegante. Você pode se vestir de Zara e ser elegante. Porque é o teu comportamento. Elegância é comportamento. Se você não é uma pessoa que tem um bom comportamento, talvez você não esteja vestida de elegância. Se você não trata bem as pessoas, você não tem elegância. Então, elegância não é só um estilo, é o teu comportamento. Com certeza. E eu tenho uma perguntinha aqui pra gente começar a fechar. Tá. 45 segundos do tempo. Pra Daniela. Pra Dani. Como que você pensa que o teu livro pode contribuir pra causa vegana? Eu gostaria que a primeira coisa que as pessoas entendessem e levassem para suas vidas ao ler o meu livro é que a nossa saúde não tem preço. Aliás, tem, e é caro. Tendo seguro de saúde ou não é caro. Quando você fica de fato doente, você perde primeiro a tua liberdade, né? Então, assim, quando as pessoas entenderem que parar de comer produtos de origem animal inflama, faz mal para a tua saúde, elas já vão automaticamente... essa escolha vai refletir na causa vegana, na causa animal, porque o veganismo surgiu de proteger os animais. Você comeria o seu cachorrinho ou um igual? Você assaria ele, colocaria a perna dele bem fofa ali, fatia e põe no sanduíche? Todo mineiro adora comer galinha caipira. Eu odeio galinha caipira. Entendeu? Porque minha avó comprava galinha, criava ela, aí quando eu chegava em casa com o batia, sentia o gosto, eu falei, cadê minha galinha? Cadê a minha galinha? Exatamente. Entendeu? Assim, o veganismo... tem 2 tipos de veganos, né? Tem o vegano que é pela causa, pela saúde, que foi o meu caso quando eu comecei, e tem o outro que é pela causa animal, aqueles protetores desses seres cientes, né? Que eles têm sentimentos e muita gente totalmente ignora pelo prazer primário, natural. Eu quero comer porque o meu paladar é o que importa e dane-se o outro, né? Não importa se é filho de alguém, mãe de alguém, eu vou comer e acabou, porque está ali à minha disposição no supermercado. Não fui eu que fui lá matar, né? Então, assim, essa consciência da saúde, quando a pessoa tiver a consciência de quanto isso afeta a tua saúde, e que vocês são novos ainda, né? Eu já estou aqui 10, 20 anos na frente, mas até eu ir parar num hospital e quase morrer, eu também não tinha tanta consciência assim. Eu fui aos poucos, descobrindo, porque eu pesquisava. Agora, quem não pesquisa, não tem como saber, porque a indústria do alimento e da saúde esconde isso da gente. Então, a causa do veganismo vai ganhar força quando a pessoa primeiro entender que não faz bem pra gente, pra si. Aí, vai respingar na causa animal.
Porque o ser humano é muito egoísta. Você vai pensar em você primeiro. Se você acredita, não vai atingir o outro diretamente, você não vai comer o filho do teu amigo, literalmente, que você não é canibal, mas você come o filho de alguém, porque um terneiro, um pinto, uma galinha, um lamb é filho de alguém. E aquela vaca ficou chorando, desesperada, quando lhe arrancaram o filho de 3 dias, porque a carne é mais macia quando ele é bebê. Você entendeu? Quando a pessoa começa a ter essa consciência, se você tem um mínimo de coração, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Então eu acredito, mas assim, o meu caminho foi o caminho da saúde. O livro, ele vai pelo caminho da saúde. Eu te provo que qualquer coisa de origem animal é altamente inflamatória para o corpo humano. Tem uma outra pergunta que em relação a... Porque assim, é muito legal ter o livro, mas igual, até pelo seu background como atriz, você já pensou... Porque é FODA. Pode falar. É foda. Que o livro, ele geralmente... até a pessoa que vai ler o livro, ela acaba tendo que ser uma pessoa mais consciente. Mas às vezes um documentário, ele consegue talvez atingir um grupo maior de pessoas. Sem Você já pensou em transformar esse livro em um documentário? Seria incrível. Ou um filme. Seria incrível. Eu já pensei. Eu escrevi ele num formato que, se um produtor tiver essa ideia, ele conta a história da vida de uma atriz. Pode ser qualquer atriz, em qualquer país, em qualquer lugar, né? Que tinha esse sonho desde criança, como é que ela construiu, como é que foi a infância, o que comeu, o que foi acontecendo. Se parar para pensar nas alergias, que foi, né, o corre-corre, como é que ela foi construindo, onde que foi, porque eu narro isso tudo. A maneira de usar a Daniela Escobar, conhecida no Brasil, para levar essa informação para as pessoas, foi contando a minha história pessoal. Não foi muito fácil no início, eu queria só falar de fatos médicos, né? Aí eu pensei, que as pessoas vão... A primeira pergunta que você me fez, né? O que essa metida aí que é atriz vem aqui falar de saúde, não é médica? Então, eu contei a minha história, porque a pessoa quer saber a fofoca da atriz, da vida pessoal. Né? Todo mundo tem essa curiosidade, como é que ela começou, como é que foi, né? Um pouco de bastidores. Então, assim, para fazer um documentário, um filme disso, pode ser qualquer uma atriz. Não fazem sempre histórias de outras profissões. Eu acho que o único filme que eu conheço que fala de uma atriz é o Notting Hill, que a Julia Roberts é uma atriz, conhece o dono da livraria lá em Londres, né? Nunca é a vida de uma atriz. As atrizes dão vida a todas as profissões. Mas isso poderia ser. Isso poderia ser. Porque Poderia conta... ser e vai ser. E altos e baixos. Ela quase morre, ela vai para o hospital, tem um diagnóstico que está, né, dizendo que você vai morrer amanhã. E como que reflete isso na sua vida pessoal, na vida do seu filho, na carreira. Ele tem muita informação realmente puramente técnica, né? Acho que seria muito legal. Mas tem uma história. Netflix, cadê? Que poderia ser ficção, essa história, né? Poderia ser totalmente visto como ficção. Então, assim, muito obrigado. Olha, foi maravilhoso a gente tô passando já desde ontem, tô aprendendo muito com vocês, entendeu? Não sei se eu tô preparado ainda pra transformar vegano, porque... Tem alguns documentários que, se você, por exemplo, né, não consegue ver, mas consegue comer. É isso que eu falo para as pessoas, né? Não consegue ver, mas consegue comer. Vê, porque se você vê e mesmo assim fala, não, eu quero continuar comendo, é uma escolha consciente. Agora, se você for tocado por aquilo que você está vendo, você está se desenvolvendo, você está progredindo enquanto alma, enquanto espírito. Você está crescendo espiritualmente. Sim. Tem gente que vê e não se toca. Não quero, não vou, não é para mim. Ok? Pelo menos você não está sendo incoerente. A incoerência nasce, sabe, de, não quero ver, não vou ver, quero continuar comendo. Entendeu? Vê, assiste. Eu só consegui parar de comer ovo depois de um documentário. Foi a coisa mais difícil da minha vida. O ovo, para mim, era a melhor coisa. O omelete me salvava em qualquer restaurante. Tinha um ovinho mexido, um omelete. Não, é difícil, tem proteína. Né, não, isso tudo é... Não tem. E para comprar o livro de vocês, onde que as pessoas podem conseguir? Amazon. Tem no Amazon. Amazon, Target, Walmart, Target, Webbook, Barnes & Noble. Barnes & Noble. Principalmente na Barnes & Noble, porque ela carrega também o livro físico, né? Sim. E só pra falar que o meu livro ele chegou em 8º lugar dos mais vendidos no Brasil. E em primeiro em sugestão de presentes. Então, e ele tem... porque
Ele tem duas versões. Eles que eu tava olhando, são tipo gêmeos, né? Eles são gêmeos. Tem Ele versão tem em em português, Vista-se, em inglês, que é o Dress Yourself. E aqui vai falar um pouquinho mais sobre o meu método, qual é o método exclusivo que eu uso, que é através da psicanálise, que estuda os teus traços de personalidade, que vai falar qual é o teu traço predominante e como isso, você ter esse conhecimento, vai refletir na tua imagem. Legal. Então, aqui tem tudo muito bem detalhado sobre o método e sobre outros tópicos como networking, empreendedorismo, né, enfim. E aí você pode encontrar tudo isso em português e inglês muito facilmente no Amazon, Barnes & Noble, Target, Walmart, WeBook website, right? E também algo muito importante toda livraria do mundo pode ter os livros para vender. Então, se a tua livraria local ainda não tem o seu livro, você pode contactar a dona, a gerente, e fazer o pedido, né? Pedir para eles começarem a fazer a ordem. Ai, não me dá ideia, que eu já tô com vontade de já mandar todos os meus amigos lá. Por favor. Do it. Muito bom, muito bom. Esse é a primeira vez dela como vai talento. Mas o Change, ele é só em inglês. Infelizmente, por enquanto mas vai ter em português também. Vai. Ele já tá escrito em português, né? Já Agora tá a gente pronto. vai fazer revisão e ano que vem já tem em português. Aí. Muito obrigado, gente. Obrigada! Eu amei! Obrigada, Gustavo. Até a próxima!